Princípios do livro de Provérbios para uma vida financeira bem-sucedida. Mas o que seria uma vida financeira bem-sucedida, né? Será que é aquele que tem um crescimento, financeiro exponencial, tornando-se assim um multimilionário? Claro que não. Uma vida financeira bem-sucedida, eu digo que é uma vida sem inconvenientes, sem medos, sem preocupações, uma vida financeira bem organizada, sem escravidão e por aí vai. Então vamos olhar para o livro de Provérbios especificamente, para nós podermos desfrutar dessas orientações que a palavra de Deus traz para nós, para a nossa vida financeira. A primeira orientação que nós encontramos no livro de Provérbios está no capítulo 28 e versículo 22, é o cuidado que devemos ter com a ganância. Olha o que diz a palavra de Deus: o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Portanto, o texto está muito claro dizendo para nós que o ganancioso, ele não vai ficar rico, pelo contrário, ele vai ficar pobre. Então, nós devemos ter muito cuidado com este mal chamado ganância, usura, o amor ao dinheiro, a falta de contentamento, porque o ganancioso ele não tem contentamento e, portanto, assim sendo, ele se torna um escravo do dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro é uma bênção, desde que ele seja servo. A hora que o dinheiro torna-se um senhor da nossa vida, ele é um senhor muito cruel e sanguinário. E nós também podemos notar na experiência de vida, que as pessoas que são dominadas pela ganância, ela muitas vezes não tem estabilidade, não tem um sucesso na vida financeira, uma prosperidade, não é bem sucedido, porque ele sempre é atraído por tudo que vê. E eu conheço um ditado popular dos antigos que eu acho muito importante para a nossa vida financeira, para a nossa orientação, bem nesse sentido de termos cuidado com a ganância. Esse ditado diz o seguinte: quem quer tudo que vê, não verá o que quer. Ou seja, o ganancioso, ele vê uma pessoa bem-sucedida numa área, numa determinada profissão, ele corre para lá, tentando fazer aquilo, tentando empreender naquele ramo, porque acha que é ali que está o segredo. Ele vê outra pessoa fazendo outro tipo de negócio, outro tipo de atividade aqui, corre para ali também. Então, isso só vai dar prejuízo na vida da pessoa. Quem quer tudo que vê, não vê o que quer. O ganancioso corre atrás da riqueza, mas o que vem sobre ele é a pobreza. A segunda orientação que nós temos aqui da palavra de Deus é quanto ao cuidado que devemos ter com o orgulho. Está no livro de Provérbios, capítulo 18 e versículo de número 12. A palavra de Deus diz o seguinte: antes da ruína, o coração humano se gaba-se, mas a humildade precede a honra. Olha que interessante. Antes da ruína, o coração humano se gaba, se envaidece, se orgulha, mas a humildade vem antes ou precede a honra. Então nós podemos ver claramente também nessa orientação que o orgulho custa caro. O orgulho
ele precede a queda. Ou seja, quando nós nos orgulhamos, o que vem é a queda, é a quebra financeira. Então, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho é imbecil. O orgulho é aquele sentimento que leva a pessoa vaidosamente, né, enganosamente pensar que tem, que pode. Então temos que ter muito cuidado, porque quantos já não caíram, quantos já não tiveram quebra financeira, uma vida financeira, né, desestruturada por causa do orgulho. Então o orgulho precede a queda, diz o texto aqui, mas a humildade, a honra. A terceira orientação da palavra de Deus é o cuidado que devemos ter com a pressa excessiva. Provérbios 21:5 diz o seguinte: os planos de quem é esforçado conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. O que seria a pressa excessiva? É quando nós vamos antecipar privilégio, desfrutes, né? Adquirir por intermédio de empréstimos, de financiamento, de prestações, coisas que não dão lucro, mas somente por prazer, por realização pessoal. Então isso é a pressa excessiva, ou seria como colher antes de amadurecer. Muitas vezes nós não temos ainda a condição financeira para adquirir aquele bem, para adquirir aquela viagem, para fazer aquela festa dos sonhos, mas a gente corre lá no empréstimos, num pagamento parcelado, para adquirir aquele bem que não dá lucro. É muito importante observarmos que nunca devemos pagar juros daquilo que não se paga. Ou seja, só devemos parcelar, fazer empréstimo para um investimento que vai dar retorno, e não para investimentos para simplesmente ter um prazer, ter um desfrute, uma realização pessoal. Isso é importante? É importante, mas isso deve ficar apenas para quando nós podemos. Exemplo, né? Queremos adquirir aquele celular melhor, aquele aparelho mais sofisticado, ou aquele eletrodoméstico do que tanto a gente sonha adquirir, mas ainda a condição financeira não está suficiente. Aí vai pagar juros, fazer empréstimos ou prestações para adquirir esse bem. Isso é pressa excessiva. Nunca pague juro daquilo que não se paga. Agora, exemplo, né? Se nós vamos fazer um empréstimo para investir em um imóvel, ou até mesmo em um carro, mas desde que ele seja para um serviço, né? Por exemplo, né, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, preciso de um carro, e ainda não tenho os recursos para adquirir aquele carro, mas eu vou fazer um financiamento, vou investir, e aquele carro vai ser utilizado no trabalho, e aquele trabalho vai render o suficiente para pagar as prestações, né, para abater os juros e ainda ter o lucro. Beleza. Caso contrário, é pressa excessiva. E, em quarto lugar, nós devemos ter cuidado com a preguiça. Olha que interessante que a palavra de Deus fala sobre isso. Está aqui em Provérbios, capítulo 24, e o versículo 30 até o 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo,
E eis que tudo estava cheio de espinho, coberto de urtigas, muro de pedras estava em ruínas. Então, naquele tempo, né, ele passou observando e viu essa vinha, né, tudo cheio de ervas daninhas, a cerca, o muro estava danificada. E aí diz o seguinte, versículo 32: ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços encruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. Muitas pessoas reclamam por falta de oportunidade, né? Eu não tive oportunidade. Mas às vezes a questão não é oportunidade ou falta de oportunidade, mas sim a falta de disposição para o trabalho. E o texto ali é muito claro, é muito contundente. Ele diz que quando a preguiça domina, é inevitável que virá a pobreza e até mesmo a miséria. Veja a comparação que ele faz assim, ele vem a pobreza como um ladrão e a miséria como um homem armado. Quem pode escapar de um assalto à mão armada, né? Então assim será o resultado da pobreza, ou melhor, da preguiça, será a pobreza. Às vezes as pessoas reclamam, né, e fazem comparação. Né, fulano tem isso, meu parente ou amigo, eu não tive oportunidade. É muito bom observarmos se a questão foi falta de oportunidade ou se foi falta de disponibilidade para o trabalho, para o estudo. Muitas vezes eu já encontrei pessoas dizendo assim: o meu parente, o fulano de tal, ele está bem porque é formado. Mas observe, por quê? Né? Muitas vezes não foi falta de oportunidade, foi falta de aproveitar a oportunidade. Enquanto era jovem, né, que podia estar estudando, queria gozar da vida, queria desfrutar dos prazeres, em vez de estar, por exemplo, à noite num banco de faculdade, preferia estar se divertindo com os amigos, desfrutando dos prazeres. Eis a questão. Isso também é a questão da preguiça, a preguiça de adquirir conhecimento, a preguiça de estudar, com certeza também leva à pobreza e à miséria. E, por fim, destes 5 princípios, né, primeiros que nós vamos observar, o 5º princípio ali diz respeito à questão da injustiça. Devemos ter cuidado, né, porque isso também vai prejudicar a nossa prosperidade financeira. Provérbios 22:16, é ali que nós temos as orientações para nós termos cuidado com a injustiça. Olha o que diz a palavra de Deus aqui: o que oprime o pobre para enriquecer a si, ou ao que dá presente ao rico, certamente empobrecerá. Então, aqui nós vemos 2 questões colocadas, né? Que nós devemos observar, ter cuidado com elas, para não praticá-las, é claro, né? Porque Deus não admite injustiça. Oprimir o pobre para enriquecer-se, né? Cuidado com o mais fraco, nas nossas relações trabalhistas, comerciais, nas questões financeiras. Cuidado com o tratamento com o mais frágil, para não cometer injustiça. É muito fácil a gente cometer injustiça pelo poder que temos, né? O patrão sobre o empregado, né? Aquela pessoa que tem um imóvel, aluga, e sobre aquele que está alugando, que com certeza é mais necessitado, né? Então, aquele que possui um recurso maior tem que ter muito cuidado para que isso não torne, né, uma questão ali propícia a cometer injustiça, porque Deus não admite injustiça. Se queremos a bênção de Deus,
Nós temos que ter cuidado com isso. E a outra parte, né, fala ali uma questão muito interessante também: o que dá presente ao rico, né, com a intenção de bajular, com a intenção de adquirir, né, uma certa vantagem sobre aquilo. Isso também não agrada a Deus. Muitas vezes isso ocorre. A gente vê pessoas que têm uma facilidade de presentear, não está nem necessitado, mas a pessoa é rica para ter um prestígio, para fazer ali uma bajulação com aquela pessoa que é do seu interesse porque tem mais condições financeiras, e às vezes o pobre ou necessitado reclama alguma coisa, pede alguma coisa e lhe é negado. Isso é injustiça, não agrada a Deus. E os 5 últimos, ou as 5 últimas orientações que nós temos, é no sentido do ser, né? Em primeiro lugar, que nós vamos ver aqui, está em Provérbios, capítulo 19, né? Versículo 17, é o ser generoso. Até então nós vimos 5 orientações para nós não ser, e agora 5 orientações pelas quais nós devemos ser, né? Então, Provérbios 19, versículo 17, eu acho muito especial esse versículo, porque a palavra de Deus diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Interessante, né? A forma como essa palavra nos é dada: emprestar ao Senhor. Certamente, como diz o próprio texto, né? Ele retribuirá o benefício. Então, toda vez que nós somos generosos, que nós emprestamos ao pobre, podemos ter certeza que nós podemos esperar que o Senhor retribuirá o benefício. Outro versículo que também fala sobre isso no livro de Provérbios é Provérbios 11, versículo 24, diz assim: uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Ou seja, quem dá com generosidade vai ter cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acaba a pobreza. Muito interessante esse verso também, né? Porque ele fala assim, dos que dão com generosidade terá cada vez mais, uma promessa de Deus. Mas reter mais do que é justo vai acabar em pobreza. É claro que temos que reter aquilo que é justo. Eu olho para esse texto e vejo aqui um ensinamento muito importante, né? Ter prudência. Hoje em dia, toda hora tem gente exploradora, né? Pedindo, né? Gente maldosa mesmo, né? Explorando as emoções das pessoas, principalmente aí com o advento da internet, né? Em grupos de WhatsApp, conta aquelas histórias, coloca aquelas fotos, né? Para dar uma certa dó, uma certa compaixão da pessoa, e às vezes aquilo não existe, às vezes aquilo não é a realidade, né? Mas as pessoas estão ali, né, mal intencionadas, explorando as emoções, né? Nós temos que ser prudentes. Então eu creio que aplica-se muito bem o que o texto aqui diz, né? O mais do que é justo. Tem a coisa que é justo, né? Nós retemos, mas não podemos esquecer da generosidade. Segunda orientação daqui da palavra de Deus é que sejamos trabalhador, né? Está em Provérbios capítulo 10 e versículo de número 4. Olha o que diz a palavra de Deus, que coisa importante isso aqui também, né? Quem trabalha com mão ociosa ficará pobre, mas o que trabalha com diligência enriquecerá. Vai enriquecer o que trabalha com diligência. O que trabalha com mão ociosa ficará pobre. Isso aqui é o que trabalha com preguiça, né? A mão ociosa aqui é a preguiça. É aquele tipo de gente que só trabalha para não passar fome. Isso não é o que a Bíblia nos orienta a fazer. A Bíblia nos orienta a trabalhar com diligência,
né? A ser de fato trabalhador, produtivo, aplicado, não ser medíocre. É encarar o trabalho como uma missão. Isso é muito importante. O trabalho é o meio pelo qual Deus nos prospera. O trabalho é o meio pelo qual Deus nos prospera, mas nós temos que encarar o trabalho como uma missão de Deus em prol, em benefício da sociedade, das pessoas, dos outros, né? Nós não podemos trabalhar pelo medo de passar necessidade, porque afinal é o Senhor que nos sustenta. Não devemos trabalhar com ganância, como nós já vimos, mas trabalhar por uma missão, trabalhar com o coração diligente, com a disposição mental, né, para suprir as necessidades dos outros, trabalhar como uma missão. Certamente o Senhor fará prosperar. Repito, o trabalho é o meio pelo qual Deus nos prospera. E terceiro lugar, ou terceira orientação aqui da palavra de Deus, é para que sejamos habilidosos, para que sejamos peritos naquilo que fazemos, né? É muito importante também esta orientação da palavra de Deus, né? Está aqui no livro de Provérbios, capítulo 22 e o versículo de número 29. Diz assim a palavra de Deus: você está vendo alguém habilidoso? Algumas versões falam perito, né? Naquilo que faz, ele será posto diante dos reis e não estará a serviço da plebe. Olha aqui, ele será posto perante os reis e não estará a serviço da plebe. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos direcionando? Seremos valorizados se formos habilidosos, peritos, bom naquilo que se faz. Profissionalismo, ser qualificado, ser zeloso. Ele vai ser posto perante os reis e não entre os pobres. Isso quer dizer, ele vai ser valorizado. Então aquilo que fazemos, nós temos que fazer com zelo. Naquilo que nós nos empenhamos e dedicamos, aquilo que for a nossa profissão, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que melhorar sempre, né? A concorrência aí está, e não é ser desleal, mas é ser competitivo. Quem não for competitivo, óbvio, vai ficar para trás. Quando a gente vai contratar um profissional, a gente quer o melhor, e não só o melhor no que diz ao trabalho prestado, mas também, e até digo, às vezes principalmente no que diz respeito ao trato. Tem pessoas que fazem um bom serviço, mas não sabe tratar bem as pessoas, não é habilidoso no campo das relações humanas. Isso tem levado muitos à falência, né? Ser gentil, ser humilde, ser paciente, ser cordato é muito importante. Muitos, por falta de saber se relacionar, ter paciência, ser agradável, têm perdido muitas oportunidades. Então não é só ser habilidoso naquilo que se faz, mas ser habilidoso também no trato com as pessoas. Em quarto lugar, né? A quarta orientação aqui da palavra de Deus é ser modesto, ter vida simples. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 12, né? Provérbios 12, versículo 9. Diz assim: melhor é ser modesto e fazer o trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Que texto importante, né? Que preciosidade. Melhor é ser modesto do que engrandecer e às vezes faltar
até o necessário para o suprimento das necessidades fundamentais. Então, eu ouvi uma orientação uma vez e eu guardei para mim, orientação para a vida financeira, claro, né? Diz assim: esteja sempre um degrau abaixo, né, no padrão de vida, né? Nós sabemos que na sociedade nós temos vários padrões de vida. O padrão de vida de uma pessoa que tem um salário de R$ 2.000 é diferente de um padrão de vida, ou da possibilidade, né, podemos até colocar assim, do padrão de vida da pessoa que ganha 5, e o que ganha 10, ele tem possibilidade de um padrão de vida mais elevado do que o de ganha 5, óbvio. Mas o mais importante é estar um degrau abaixo, como diz o conselho. Ou seja, eu posso ter um padrão de vida porque eu ganho R$ 10.000 por mês, mas eu prefiro ter um padrão de vida bem abaixo, 1 ou 2 degrau abaixo, né, ou mais, né? Eu levo um padrão de vida de uma pessoa que ganha menos. O que vai ser o resultado disso? Vai sobrar dinheiro. A gente vai ter condição de viver uma vida tranquila, folgada. Mas se o contrário acontecer, né? Se o contrário acontecer, aí é desesperador, porque a pessoa tem um padrão de vida de R$ 5.000 e ele quer levar a vida como um padrão de quem ganha 6, o que vai faltar? Vai faltar R$ 1.000 para aquela situação. Então, por isso que o provérbio está dizendo aqui, o melhor é ser modesto no seu trabalho, né? Você tem um trabalho, você tem um lucro, você tem uma renda, mas seja modesto naquilo que você ganha, do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. É o caso. Então, tem muito cuidado com isso, né? Então, nós temos que viver uma vida com cuidado nisso, né? Ser modesto, ser simples, procurar viver um padrão de vida sempre um degrau abaixo e nunca, nunca, jamais um degrau acima. Em quinto lugar, por último, deixei por último porque, sem dúvida, é o mais importante, é a orientação mais importante do texto daqui de Provérbios. E esta orientação está aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que seria honrar a Deus com sua renda e com as primícias de sua renda? O que seria isso, né? Honrar é basicamente dar o devido valor. Eu creio que isso se aplica muito bem na questão financeira, no conceito de vida nosso como cidadãos do reino dos céus, é saber que tudo procede de Deus e que nós somos meros administradores. E assim sendo, nós temos que aplicar os nossos recursos financeiros naquilo que o nosso patrão, o nosso dono, o nosso Senhor tem mais interesse. Então o interesse de Deus é prioritariamente com a salvação da humanidade. Então, honrar o Senhor com a sua renda, com as primícias, isso implica-se nisso, nós temos ou fazermos investimento em prol da pregação do Evangelho, em prol do reino de Deus, em prol também, claro, da edificação da igreja, para que o reino de Deus se estabeleça e floresça, né? Nesta questão aí, né, de termos os recursos financeiros para aquilo que é necessário. Isso também expressa a questão da gratidão. A gratidão é muito importante. Eu considero a gratidão como a primeira virtude do bom caráter. E isso
é muito importante diante de Deus, porque Deus é coerente. Aquilo que é mais importante deve ser o mais importante na nossa vida, né? Aquilo que é mais importante deve ser o mais importante na nossa vida. Para nós entendermos isso, basta nós lembrarmos do que Jesus disse. Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Se nós fazermos uma aplicação desse versículo dentro disso que nós estamos conversando aqui, né? Que adianta eu fazer bons investimentos, fazer boas aplicações financeiras, mas não aplicar naquilo que é mais importante para o ser humano? E aí nós não podemos pensar apenas em nós, não podemos ser egoístas, porque isso não agrada a Deus. Então, a questão é honrar a Deus com os nossos bens. É uma das orientações mais importantes, se não a mais importante que nós achamos aqui. Então, é ser prudente, ser sábio, né? E saber aonde colocar o nosso recurso financeiro. E claro que aí vem, né, essas promessas maravilhosas, que não são só essas, muitas outras na palavra de Deus. Encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, vai haver enriquecimento, vai haver prosperidade, vai haver abundância na nossa vida. Mas é claro que aqui nós não poderíamos deixar de falar também sobre a necessidade de sermos prudentes, de sermos sábios, né? Não colocar os nossos recursos financeiros na mão de qualquer um. Nós sabemos que hoje tem muitos exploradores, né, da fé aí, tem muita gente aí mal intencionada. Então tenha cuidado em aplicação financeira, né, naqueles ou através daquelas pessoas que são realmente pessoas compromissadas com Deus e com o Evangelho, e que não usa a igreja como um meio de benefício próprio, mas que são servos de Deus honestos, responsáveis naquilo que faz. Então essa orientação aí também é muito importante. Que Deus nos abençoe, que possamos pôr em prática essas 10 orientações da palavra de Deus que encontramos aqui no livro de Provérbios, porque certamente terá bom resultado na nossa vida financeira.